Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês a possibilidade de refutação do caso do conceptualismo feita pelo professor Edward Feser. Eu já fiz um vídeo discutindo algumas posições do professor e nesse caso eu gostaria de apresentar aqui mais um argumento defendido pelo professor, no qual ele vai propor uma refutação do conceptualismo. O professor Edward Feser, ele conceitua o conceptualismo como uma posição intermediária. No caso, você teria o realismo, o conceptualismo e o nominalismo, sendo o realismo um extremo, o nominalismo outro extremo e o conceptualismo um meio termo. Por que ele coloca dessa forma? Por causa do seguinte motivo. Ele vai dizer que o realismo reivindica os universais. Existem proposições, existem realidades matemáticas que estão presentes na realidade, não podendo ser reduzidas à mente e nem à sua realidade material, fazendo com que essas dimensões, com que essas ideias, que não são puramente pertencentes à mente e nem, digamos, pertencentes puramente à realidade, fazendo com que estas sejam pertencentes à realidade. E aí eu lembro você de um comentário que eu fiz lendo um dos argumentos, onde ele vai dizer, por exemplo, os números são infinitos. No entanto, a quantidade de matéria é finita. As mentes são finitas. Muitas vezes a nossa capacidade ela é finita, fazendo com que, por exemplo, os números não possam ser reduzidos à mente. Ou você vai me dizer que o que é finito poderia ser reduzido à mente humana. Nós vemos então que, por exemplo, essa dimensão matemática transcende a mente, transcende a matéria, existindo então numa terceira dimensão que nós chamamos de realidade. Por isso, realismo. E neste caso também nós temos no extremo oposto, como conceitou o professor Edward Feser, nós temos o nominalismo, que vai propor que na verdade não existem na realidade, mas são convenções, formas pelas quais nós costumamos nos referir a certas coisas. E que não existem em nenhum lugar, nem mesmo muitas vezes na nossa mente. De certa forma, assim, são formas com que nós escolhemos nos referir a algo. Essa é a posição do professor Edward Feser. E ele vai colocar o conceptualismo no meio termo. Por quê? Aceita os universais, mas não como existentes na realidade, mas existindo apenas na mente do indivíduo. Portanto, não sendo diretamente universais, né? Sendo, na verdade, uma espécie, ele vai trazer essa palavra, um token. Sabe? Como se cada palavra tivesse um significado próprio, pertencente apenas à mente do indivíduo. E o professor Edward Feser, quando ele vai negar o conceptualismo, ele vai propor o seguinte: o conceptualismo, ele torna a comunicação impossível. E eu creio que isso é uma refutação, até porque ele vai propor o seguinte: na realidade, ele vai propor, e eu acho que essa é uma conclusão que nós podemos chegar refletindo filosoficamente. Na realidade, nós vemos que a comunicação ela é possível. Se a comunicação se faz possível na vida cotidiana, na realidade, mas não faz se possível no conceptualismo, é o conceptualismo que não está abarcando a realidade. Portanto, o conceptualismo não é uma teoria filosófica válida. E nesse argumento ele vai propor que a comunicação, nos moldes do conceptualismo, ela é impossível. Permita-me ler para você o que está na posição 1128 e depois vai para a posição 1134. Quando eu digo posição, eu digo no Kindle, tá ok? Vamos lá. O argumento da possibilidade de comunicação. Suponha que, como sugere o conceptualismo, os universais e as proposições não fossem objetivos, ou seja, não pertencessem a nada na realidade, mas à mente do indivíduo, e portanto subjetivas e relativas às mentes, mas existissem apenas nas nossas mentes. Nesse caso, a nossa comunicação seria impossível, pois toda vez que você dissesse algo, e aí a neve é branca, por exemplo, os conceitos e proposições que expressassem seriam coisas que existiriam apenas na mente e assim seriam inacessíveis a todas as outras pessoas. Veja, eu não posso acessar o que está na sua mente. Eu acesso o que você me comunica por palavras, fazendo com que a nossa comunicação ela seja
mediada pelas palavras. E à medida que a sua palavra ela equivale a um token que tem um significado subjetivo e que, portanto, pertence apenas a você, a comunicação ela se torna impossível. Porque quando você anuncia algo, eu posso estar pensando em uma coisa extremamente oposta. E aí diz o seguinte: sua ideia de neve seria inteiramente diferente da minha ideia de neve. E como você teria acesso à sua ideia e eu à minha, nós jamais diríamos a mesma coisa quando falássemos a respeito da neve, ou aliás, a respeito de qualquer outra coisa. Mas isto é absurdo. Nós somos capazes de nos comunicar e aprender os mesmos conceitos e proposições. Logo, essas coisas não são subjetivas nem independentes da mente, mas objetivas, como afirma o realismo. Perceba, a proposta é: a comunicação ela só é possível porque eu compartilho o significado e você compartilha do mesmo significado. Isso pode não estar presente em todos os indivíduos. Eu posso, por exemplo, falar uma palavra que você pensava que significava uma outra coisa. Isso é verdade. No entanto, quando nós alinhamos, estabelecemos o significado, passamos a ter uma comunicação possível, porque o que eu anuncio está presente também na sua mente, mediado pela nossa comunicação, que tem um valor objetivo. A nossa comunicação precisa ter um valor objetivo. Ou então eu posso dizer gato, você imaginar cavalo, e aí eu digo, vou te doar um gato. Você imagina um cavalo, e na hora você prepara um celeiro, sei lá, não sei o nome do lugar, mas queria que seja celeiro, que fica o cavalo, perdão. Não me preparei para dar esse exemplo, peço desculpas. Mas nesse caso, nós vemos então que a comunicação, ela só é possível porque certos não, os valores, as palavras, elas são valores que eu falo, por exemplo, matemáticos, não, no valores éticos, são universais. Se os significados não forem universais, a comunicação ela é impossível. E já que a comunicação se baseia em valores universais, já que na realidade nós vemos que os valores são universais, que a comunicação ela é objetiva, o conceptualismo é uma posição incorreta. Você está livre para comentar, expressar discordâncias nos comentários. Agradeço por você assistir. Sinta-se à vontade para expressar opiniões. Peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.